Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, compartilhando o estudo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho dele, né? Compartilhando mais um estudo. Obrigado àqueles que oraram. Graças a Deus estou bem melhor do Covid. Semana passada o estudo estava recuperando, agora já estou bem melhor, esperando só sair da quarentena. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 42 e vamos orar e ler, depois orar ao Senhor. Esse Salmo de número 42, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a tua face? As minhas lágrimas têm sido o meu alento dia e noite, quando me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão e no monte de Hermon, e no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde estás? Porque está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu quero deixar aqui os primeiros versos, né? Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti a minha alma suspira. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. A alma ter sede de Deus. E ele deseja ver a Deus. E o ver a Deus aqui, pro salmista, é estar em Jerusalém no templo, porque o templo simboliza a presença de Deus. Então ele deseja ir para o templo, e o fato de ir para o templo com alegria, ele lembra isso, ele canta, é algo recorrente, mas aqui ele não está podendo ir. Mas ele não olha para os problemas, ele não olha para as suas dificuldades, ele não tenta dar jeitinhos, ele espera em Deus, porque ele quer ver Deus. O maior anseio dele é estar com Deus. E a partir desse salmo nós vamos orar a Deus e clamar para que ele também se faça presente em nossas vidas agora, ok? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que o nosso maior desejo seja Ele e não qualquer outra coisa. Vamos orar. Ó Pai Santo, te bendizemos e te adoramos, Senhor Deus, porque o Senhor olha para nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos fortalece. O Senhor, ó Pai, é o Deus presente, por isso não há outra coisa que nós queiramos senão a Ti. Ó Pai, derrama a Tua graça sobre nós, derrama o Seu amor sobre nós, ó Pai. Ó Pai, derrama sabedoria, graça, poder sobre nossas vidas. Mas que tudo, Senhor Deus, em nossas vidas, nosso maior desejo seja
a tua presença, ver a tua face, ver o Senhor, ó Pai. Ó Pai, para isso pedimos, para que o Senhor perdoe os nossos pecados e receba a nossa adoração. Receba a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nas parábolas aqui de Lucas, tá? E nós vamos ler a parábola que se encontra no texto de Lucas, capítulo 12, dos versos 13 até o verso 21. Lucas 12, de 13 a 21. Diz assim: Nesse ponto, um homem que andava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse texto inicia-se logo depois de um ensinamento de Cristo. Cristo ele tem um ensinamento sobre o problema dos fariseus aqui, a hipocrisia dos fariseus, né? O fermento que os fariseus derramam na massa, mas que na verdade destroem essa massa. Perdão. Perdão, irmãos. Então, esse ensinamento vem logo na sequência e é interessante. Parece que Cristo aqui ele é interrompido quando ele está falando sobre essa questão dos fermentos, dos fariseus, dos erros que os fariseus causam, né? Então é bem abrupto assim esse texto, porque ele já diz: nesse ponto, um homem estava na multidão e falou. E ele faz um pedido a esse homem. Ele fala: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. É um pedido legítimo, tá? A lei do Senhor, a lei do Antigo Testamento, mostra como é que deveria ser essas repartições de herança. O filho mais velho, que provavelmente era o irmão desse homem, cuidaria por cerca de metade dos bens e a outra metade era dividida pelos outros filhos. Então ele faz um pedido legítimo, ele pede, fala assim: Deus, mestre, ordena que o meu irmão, né, reparta comigo essa herança. É um pedido legítimo, é um pedido que está na Bíblia lá, né? É a ordenança lá nas leis, né, na Torá. Então Jesus, ele diz que quem que me fez juiz? Quem me fez aquele repartidor entre vocês? Jesus mostra aqui que o papel dele de mestre não era um papel de juiz comum, como era dado anteriormente, como era dado na região. O papel dele é além de cumprimentos dessas leis de repartições. Jesus ele tem um projeto além, um projeto maior. O projeto dele não é ser como
Moisés, vamos dizer assim, quando julgava entre o povo ali o que era certo, o que era errado, quando levavam para ele. O ensino de Jesus, a missão de Jesus, ela é mais profunda. Ela não é apenas um homem que reparte, ele não é apenas um homem que reparte herança. Mas Jesus, ao mesmo tempo, ele não perde oportunidades para ensinar. Jesus não perde oportunidades de ensino. Então ele se dirige à multidão, no verso 15, e diz: tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste em abundância de bens que ele possui. Tende cuidado, por quê? Jesus ele mostra aqui para nós que o problema desse homem não é somente a repartição, mas o que está no coração tanto desse irmão que não repartiu, quanto desse irmão que está pedindo a repartição. O problema deles é a avareza que está no coração. Por mais legítimo que seja essa repartição, por mais dentro da lei que possa estar, o coração dele está corrompido. O coração dele está usando algo bom para algo ruim. Isso é claro que a gente sempre faz isso, né? O pecado entranhou tanto na nossa vida que às vezes coisas boas, por causa do pecado, o nosso coração muda para algo ruim, né? Isso num casamento a gente vê isso direto, né? Às vezes quem nunca errou falando assim, mas eu não queria errar, eu não queria, essa não foi minha intenção era boa, sua intenção pode ter sido boa, mas a gente tem um gene ali, depois de Gênesis 3, um gene de pecado, que as intenções boas muitas vezes são pecaminosas também. Então Jesus aqui mostra para nós, ensina aqui para nós, para a multidão, o que o pecado faz. O pecado tira essa noção de quem Deus é, de coisas boas de Deus, e muda para coisas ruins. E mostra para nós realmente quem nós somos. Por isso que a avareza é perigosa, pois leva a pessoa a direcionar seu objetivo para as coisas erradas e ignora realmente o que importa. A lei, toda a lei, mostra quem é Jesus. Toda a lei. O pecado, a avareza, vai tirar essa ideia de Cristo da lei. E nós queremos justiça, mas não uma justiça olhando para Cristo, mas a justiça daquele que é o meu dever, a minha vontade, o que é o meu direito. E o texto aqui vai nos mostrar que a abundância necessária é a abundância de Deus. De Deus. E para isso Jesus conta uma parábola. O problema do rico é que ele não reserva os seus... não tem reserva para os seus grãos que nasceram. Ele já é rico. Seus celeiros estão abarrotados e o que ele produziu, o campo que ele tem, produziu ainda mais frutos, e o problema dele é que ele não tem aonde reservar esses frutos. Ele assumiu que a sua riqueza ia durar para sempre. Por isso que ele deseja então destruir os seus celeiros antigos e construir novos celeiros maiores que comportem ainda mais. E o interessante é que a ideia da palavra aqui, depois que ele faz isso, depois que ele pensa sobre isso, de guardar, de construir, de destruir, a palavra descansar é desfrutar egoisticamente
de suas riquezas, sem pensar nos seus vizinhos necessitados. A ideia daqui desse homem, dessa parábola, é que ele deseja descansar pensando somente em si, pensando somente nos seus prazeres, pensando somente em sua riqueza, sem olhar a sua região em volta e as necessidades dessa região em volta. Quando a gente olha nesse texto, irmãos, e quando a gente vê esse texto, a gente pensa normalmente em riquezas, né, em dinheiro. O problema que o dinheiro causa de tirar o nosso foco de Cristo e colocar nos bens e na avareza, né, no desejo de ter mais bens. Mas eu acredito que existem avarezas, né, como Jesus diz isso. Jesus disse: guardai-vos de toda e qualquer avareza. Existem outros meios de avareza que também destroem a nós e tira o nosso foco do que realmente é importante, que é a abundância em Deus. Eu queria dar alguns exemplos aqui. Logicamente, o texto é claro aqui quando fala da riqueza, mas o problema não é a gente não pode criar estar numa leitura política dentro do texto, tá? Que o rico é aquele que não tem condições, que vai para o inferno e assim por diante. E o bom é ser pobre, o bom a ideia não é essa. A riqueza, ela é ela é mostrada na Bíblia de uma maneira diferente. Você é rico não por si só, mas você é rico também, e como rico eu tenho um dever de olhar para aqueles que necessitam. Jesus ensina, né, várias vezes, melhor é dar do que receber. E isso é interessante porque quando você tem uma leitura política em cima desse texto, você já condena a riqueza e coloca ela para um total escanteio. O problema não é a riqueza em si, o problema é onde está o nosso coração. Como ele agiu esse homem? Ele estava agindo de acordo com a lei, era um pedido da lei, a lei ordenava. O problema não era esse pedido, o problema é onde estava o coração dele. O coração dele estava nessa avareza. Não somente dele, mas do irmão dele também. Então a primeira coisa que eu queria pensar com vocês é que existem outros meios de avareza. E ser rico não é um problema. O problema é quando isso controla o nosso ser e a abundância maior que nós desejamos é a riqueza e não Deus. Isso é outro texto, nós podemos falar sobre isso futuramente. Mas um assunto que eu queria trabalhar aqui com vocês, em especial nesse texto, são deuses que nós temos em nossa vida, avarezas que nós criamos em nossa vida, que nós não percebemos. A família pode ser um tipo de avareza. Nós nos dedicarmos tanto à família, protegemos tanto a família, buscarmos tanto a família, e a família virar um Deus. E não criar, por exemplo, os nossos filhos para longe, para o mundo. E o mundo que eu estou dizendo não de uma maneira pejorativa e mal, mas como Cristo, como Deus quer que eles que avancem como bom perfume de Cristo no mundo. A avareza pode ser quando filhos endeusam os seus pais, por exemplo. Ou esposas os seus maridos, ou maridos as suas esposas.
que chega e fala, olha, eu não conseguiria viver sem você, se você morresse e assim por diante. Em alguns casos chegam até a cometer crimes, né? Matar a pessoa querida. Isso é um tipo de avareza. A avareza de sabedoria. E isso é interessante porque o livro de Eclesiastes é um livro que mostra todos os tipos de avarezas possíveis. Ele fala da avareza do trabalho, a vaidade do trabalho. Se você ler o livro de Eclesiastes, capítulo 2, ele vai falar que eu comprei, eu fiz, né? Salomão foi, ele fez grandes obras, edificou tantas coisas, todo mundo, ele era o homem mais famoso do mundo, mas no final era tudo correr atrás do vento. Ele diz sobre a avareza de sabedoria, ele era um homem sábio, produzia várias coisas, vários textos, era um homem muito inteligente, mas tudo é vaidade. Vaidade do trabalho, a avareza do trabalho, que buscava trabalhar. E ele disse, e eu acho muito interessante, eu quero focar, ler esse texto para vocês, esse versículo, capítulo 2, verso 21, diz assim: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. E isso é bom. Trabalhar com sabedoria, ciência e destreza. O problema é que quando a gente foca nisso somente, olha só o que o texto diz: contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Ou seja, ele está dizendo: você vai trabalhar, vai se esforçar, desculpa, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai agir, você vai ser um ótimo trabalhador. Para quê? Para que um outro que não se esforçou usufrua daquilo que você juntou. Avareza. Para que isso? E eu queria trabalhar e pensar também num que tem surgido nos nossos dias como cristão, que me preocupa, tá? Eu sou totalmente a favor do homeschooling, totalmente a favor. O Davi, até o nascimento da Esther, ele é homeschooling, ele foi homeschooling. A gente ensinou ele a ler, ensinou ele tudo que ele tinha através do homeschooling, compramos materiais, só que como a Esther é, nasceu a prematura e ficou muito tempo no hospital, a gente não sabia como ia ser a recuperação dela, então a gente decidiu então colocá-lo numa escola, tá? Mas isso não significa que a gente não trabalhe, não tem um material para que desenvolver, e não somente ele, mas a Liz e a Esther futuramente. Então, nós somos totalmente a favor do homeschooling. Nós começamos com o Davi no ano de 2017. Só que no decorrer dos anos nós fomos vendo e fomos pensando como isso tem afetado a igreja. E um grande problema do homeschooling é quando pais pensam que tirar os filhos da escola é a salvação. Tirar o filho da escola é salvar os filhos dos problemas deste mundo. E não é, irmãos. Não é. Nós esquecemos que os nossos filhos também têm o gene do pecado, da queda. Que a maior luta que os nossos filhos podem ter não é a luta do mundo, mas é a luta dos seus corações, que criam ídolos constantes. A maior luta que nós, pais, podemos ter é pensar que o homeschooling é a salvação da nossa sociedade, do nosso mundo, dos nossos filhos. E não é. Não é. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado,
porque o único Salvador e Messias que transforma sociedade, que redime sociedade, que transforma e redime corações é Cristo Jesus. Sou totalmente a favor do homeschooling. Totalmente, irmãos. Eu acho que é um direito que as famílias têm que ter. Mas o que adianta ter essa avareza no coração se não consigo olhar para a situação que estão as escolas hoje? Que adianta eu cuidar dos meus filhos, salvar os meus filhos dos problemas escolares e lavar as minhas mãos pelos problemas de outras crianças que não têm condições de fazer homeschooling? Por isso que o homeschooling, para mim, ele não pode visar que o meu filho entre na melhor universidade do Brasil ou dos Estados Unidos e assim por diante. Eu quero que os nossos filhos, os meus filhos em especial e os filhos de vocês, tenham a melhor educação do mundo. Mas o foco não pode ser esse. O foco tem que ser se encher de Cristo, se encher de Deus. O foco dos nossos filhos, eles têm que ser como um aroma suave que é espalhado pelo mundo. Porque o plano principal de Deus, o foco principal de Deus, não é fazer com que os nossos filhos sejam os mais inteligentes e se engajem na sociedade. O foco principal de Deus, desde Gênesis capítulo 1, desde a sua criação, é fazer com que a terra se enche da tua glória. Esse é o foco. Se a gente tira isso em mente, irmãos, se a gente tira isso em mente, eu temo para que possamos ouvir a frase de que é dita aqui na parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E aí? Por que você fez isso? Por que você se esforçou tanto no seu trabalho? Por que você se esforçou tanto na sua família? Por que você gastou tanto tempo cuidando? Por que você gastou tanto tempo estudando? Se louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. É a base do livro de Eclesiastes. Eclesiastes nos diz que debaixo do céu tudo é vaidade, debaixo do sol tudo é vaidade. E o que importa? Eclesiastes capítulo 12. Guardar a minha mocidade, temer ao Senhor até a minha velhice, até que os dentes caem, até que os cabelos caem e sim nos encontremos diante dele. Qualquer tipo de avareza, irmãos, seja financeira, seja familiar, seja de sabedoria, tudo isso é vaidade, é vão, é fútil, se não for para que a glória de Deus seja espalhada por toda a terra. Esse é o nosso objetivo principal. Ver a glória de Deus espalhada por toda a terra. Por que eu faço homeschooling? Porque eu quero que os meus filhos espalhem a glória de Deus por toda a terra. Antes deles entrarem numa boa faculdade, eu quero que eles sejam portadores da glória de Deus. Não importa o que eles vierem a estudar, não importa o que eles vierem fazer, mas que eles honrem a Deus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, irmãos. E espalhar a glória de Deus por todo o mundo é realmente todo o mundo. Não é somente perto da nossa cidade, perto de mim, perto da onde eu posso vê-los. Mas se Deus chamar para ir para as nações, para ir para povos distantes, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que você foi um ótimo pai e uma ótima mãe. Porque o seu filho foi levado para as nações.
para ser um bom perfume de Cristo. Eu quero que possamos entender isso, que o foco principal é ver a terra se encher da glória do Senhor. É a abundância de Deus. É que o texto nos diz aqui, é ser rico para com Deus. É que o nosso Salmo 42, vai nos dizer que é: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando verei face a face? Olha só, o salmista, ele tem desejo de ver face a face a Deus. É o que Abacuque vai falar, que vê a terra se encher da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Esse é o nosso maior desejo, irmãos. Isso tem que ser o nosso alvo. Se encha disso. Se encha disso. Que Deus nos capacite a isso, irmãos. Deus nos capacite a isso. Como eu falei, não sou contra o homeschooling, não sou contra cuidado familiar, não sou contra o trabalho, não sou contra a riqueza, desde que isso sirva para que Deus seja glorificado no mundo. Esse é o nosso foco. Se não for isso, irmãos, é vaidade. Se não for isso, é avareza. Se não for isso, louco, essa noite pedirão sua alma. O que você tem apresentado? Que Deus nos capacite a apresentar. Chegar a Ele com as mãos limpas, com as roupas trocadas por Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar para aqueles que estão doentes. Vamos orar para aqueles que estão desempregados, para que Deus os sustente. Pai Santo, adoramos a Ti e bendizemos pelo Deus maravilhoso que és. E clamamos, ó Pai, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor nos ensine o que é, saber o que é o principal. Se encher da Tua graça, se encher da Tua glória, se encher, ó Pai, de Ti, e fazer com que os nossos filhos espalhem o bom perfume de Cristo, não somente nessa nação, mas em todo o mundo, Pai. Não sei como o Senhor vai fazer isso. Se é entrando numa faculdade, se é trabalhando, se é sendo missionário, se é mil maneiras, ó Pai. Mas que o nosso foco de ensino seja se encher de Ti, porque nós estamos cheios de Ti. Que antes de ensinar, que possamos nos encher de Ti. Antes de querer que outros desejem a glória do Senhor, que nós busquemos a glória do Senhor, ó Pai. Nos capacite a isso. Queremos ver, Senhor Deus, a Tua glória encher na terra, como as águas cobrem o mar, ó Pai. Esse é o desejo do Seu povo. Esse é o desejo da Tua igreja, Senhor Deus, presbiteriana do Jardim Satélite. Uma igreja que glorifica a Deus. Nos capacite, Senhor Deus, a viver debaixo da Tua glória, espalhando a Tua glória neste mundo. Cuida daqueles que são necessitados. Cuida daqueles, Senhor Deus, que sofrem. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão desempregados. Deus, sustento, amparo, auxílio. Dê ânimo, Senhor Deus, revigora a esperança. E que em nome de Jesus possamos Te adorar em espírito e em verdade. Oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Semana que vem teremos o nosso último estudo sobre as parábolas. Abraço.